Resolvendo problemas com criatividade. Eu sou o Gabriel Paiva e hoje eu preparei um conteúdo que vai contribuir muito com o desenvolvimento de vocês. Você com certeza já passou por algum problema, precisou resolver algo ou alguma situação. Talvez nesse momento você esteja resolvendo um grande problema. Agora, o que é um problema? Um problema é tudo aquilo que demanda uma solução. Então, tudo é problema? Sim, tudo é problema. Dificuldade é um problema, oportunidade é um problema, decisão é um problema. Oportunidades, dificuldades e decisões são tipos de problemas. Desafio é um problema, necessidade é um problema. E pode ser pessoal, pode ser profissional, se precisar de solução, é um problema. A maioria das pessoas, quando se fala em problemas, pensa logo em algo ruim. Mas não é só isso. É tudo que demanda uma solução. Um arquiteto, por exemplo, ele resolve um problema de espaço. O mecânico, ele resolve um problema de mau funcionamento de um veículo. Seu produto, aí na sua empresa, seu produto, serviço, ele resolve um problema da necessidade do cliente. Se você tem 1 milhão na conta, é um problema. Se você não tem 1 milhão, também é um problema. Sendo assim, hoje é mais que necessário que o líder seja um solucionador de problemas e que desenvolva, sim, essa habilidade. E quando eu falo do líder ele ser criativo, é um desafio de olhar para onde todo mundo vê e enxergar algo diferente. Muito se fala de mindset, configuração da sua mente. Eu estou falando aqui para você de Lookset, que é a configuração do seu olhar. É você realmente sair daquele piloto automático. Sabe quando você sai da sua casa e vai até o seu trabalho e você chega lá e fala, poxa, eu nem sei como eu cheguei aqui. Ou seja, você fez o mesmo caminho, você olhou para as coisas da mesma forma, você trocou a marcha do mesmo jeito, passou pelos mesmos sinais de pare, passou pelos os mesmos semáforos e você chegou nesse local sem se dar conta. Você foi realmente no piloto automático, ou seja, você não prestou atenção. Você estava fazendo aquilo ali de forma mecânica, de forma automática, pensando com a cabeça em outro lugar. Então, esse piloto automático faz com que nós, obviamente, sairmos do estado de presença e não prestamos atenção nas coisas. A configuração do olhar passa para o momento que eu estou presente, que realmente, se eu estou aqui almoçando, jantando, tomando banho com meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus amigos, eu realmente esteja ali, presente. E a partir desse momento, eu começo a ter um olhar diferente, eu começo a prestar mais atenção. É sair literalmente do modo paisagem. O modo paisagem que muitas pessoas hoje estão. Sabe quando você olha a primeira vez para aquela vista e fala, poxa, que coisa mais linda, que coisa impressionante. E ao passar dos dias, você vê aquela mesma imagem e aquilo ali se torna uma paisagem. Ou seja, você não passa, a partir daquele momento, não prestar mais atenção. Mesmo que haja alguma mudança naquele cenário, você acaba nem percebendo. Por quê? Por falta de atenção. Então esteja presente. Se eu estou aqui, realmente eu estou aqui falando com você, eu não posso estar aqui com a mente em outro lugar. Eu não posso estar aqui falando com você de forma automática, dentro do meu piloto automático. E um bom solucionador de problemas, ele faz o quê? Ele pensa no problema. Ele pensa no problema, mas o foco dele não é o problema. É a solução. Eu penso no problema, mas eu foco na solução. Porque tudo começa o quê? Na definição do problema. E nós, seres humanos, para poupar energia, temos uma mania de não parar para analisar profundamente o problema. Aí a gente sai aí buscando soluções sem 100% da clareza, sem 100% da clareza que o problema exige. Grande parte das vezes que as pessoas dão soluções erradas para o problema, sabe o que se ouve muito? São aquelas questões, sabe? Eu imaginei, eu pensei que fosse dessa forma, eu achei que fosse assim. Sabe aqueles provérbios que nos atrapalham? Para um bom entendedor, meia palavra basta.
Então não precisa eu ser claro, eu posso falar pela metade que o bom entendedor vai entender. Aquela questão, quem sabe ler um pingo é letra. Também eu não preciso ser claro, eu posso falar ali ou qualquer coisa ou algo que se permite uns 30%, uns 20% só de todo o problema que a pessoa ela vai entender, porque quem sabe ler um pingo é letra. E não é bem por aí. O problema em si, ele não é para ser imaginado. Eu preciso investigar os problemas. A solução tem que ser imaginada. Não suponha nada. Não imagine o que não é para ser imaginado. Imagine o quê? As novas soluções, não o problema. O problema eu não posso imaginar. Eu tenho que investigar. Eu tenho que ter clareza do problema. Qual que é a real situação? Agora, as soluções eu tenho que imaginar. Aí eu tenho que começar a pensar nas soluções e como resolvê-las. Você já deve ter ouvido aí a seguinte frase: problema bem definido é 50% resolvido. E tem também a famosa frase de Einstein: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse disso, usaria os primeiros 55 minutos para definir a pergunta apropriada. Definindo a pergunta apropriada, ele vai chegando na clareza do que realmente é o problema. Porque se eu chegar mais próximo possível do problema em relação à investigação dele, às reais consequências, eu vou estar me aproximando cada vez mais das respostas e das soluções. Agora, a pergunta que fica: você está resolvendo o problema certo? Como que eu faço para saber se eu estou resolvendo o problema certo? Eu preciso analisar o problema. Agora eu vou contar uma história para você. Havia um grande zoológico onde ficava uma jaula ao ar livre. Essa jaula era uma jaula grande, ela era cercada por um alambrado bem alto, e ali tinha aproximadamente uns 20 leões. E esses leões, eles não estavam contentes de estar ali presos e queriam sair. E o que eles faziam? Eles ficavam se jogando naquela grade, com o objetivo de derrubar a grade. Então, um após o outro, jogavam seus corpos ali na grade, onde muitas vezes eles se machucavam, mas eles eram incansáveis um tempo todo. Enquanto um ia, o outro descansava, o outro ia, e de forma alternada eles não paravam e tentavam derrubar aquela grade a todo custo. Enquanto um cansava, o outro ia, o outro descansava, e dessa forma ia acontecendo. Certo dia, chegou um novo leão. O leão entrou naquele recinto, deitou sobre uma pedra e ficou observando os outros leões. Ficou observando o que aqueles leões estavam fazendo. Ele pegou um matinho, sabe, colocou ali no cantinho da boca e ficava ali mastigando e observando. Logo os outros leões, eles ficaram incomodados com aquilo. Eles começaram a pensar: poxa, parece que aquele novo leão ele está contente de estar aqui, está conformado de estar aqui. E aquilo ali, aquele comportamento do leão, ele foi incomodando os outros. Até que chegou uma hora que os outros chegaram nesse leão e falaram: poxa, você vai ficar aí olhando? Parece que você está contente de estar aqui. Você não vai nos ajudar, não? Vai ficar aí sem fazer nada? E o leão disse: eu não estou sem fazer nada. Eu estou aqui observando e vendo qual que é a fragilidade, aonde está o ponto fraco dessa cerca. Então o que o leão estava fazendo ali? Ele estava analisando o problema, ele começou a analisar o problema. O que a maioria das pessoas elas fazem? Elas reclamam do problema, elas ficam que nem aqueles leões totalmente agitados, elas lutam contra o problema, elas até mesmo amaldiçoam o problema, elas estão ali no calor do problema, estão cada vez contaminados com o problema e ficam ali tentando resolver de qualquer jeito. A grande maioria das pessoas, elas ficam nesse tipo de comportamento. E a grande maioria dos problemas, na realidade, elas foram causados por você mesmo. Muitas vezes, coisas que você disse ou deixou de fazer, assim como coisas que você fez ou deixou de fazer, coisas que você sabia ou ignorava e deixou de fazer. As falhas na comunicação, elas causam problemas. Falha na comunicação é falta de clareza. E falta de clareza, obviamente, geram mal-entendidos, subentendidos e fazem com que apareçam mais problemas. Se são problemas positivos,
foi causados também pelas minhas ações. São resultados da minha dedicação, do meu empenho. Então eu tenho problemas, tanto para o lado negativo e problemas tanto para o lado de positivos. Tudo é problema. E como o líder criativo resolve esses problemas? Não se contentar com o caminho padrão é um primeiro passo. Uma pessoa criativa, o primeiro passo é não se contentar com o caminho padrão. Sendo assim, ela começa a abrir possibilidades com novas soluções para os problemas. O que ele faz? Ele investiga o problema antes de tomar qualquer decisão, sempre buscando, que nem eu acabei de dizer, mais que uma possibilidade. Primeiro, não imaginar o que não deve ser imaginado. Clareza sempre. Segundo, foco na solução, não no problema. Tudo que você foca aumenta. E tudo que aumenta ganha poder sobre você. A necessidade é de focar na solução. O problema? Penso no problema. Obviamente. Investigo o problema. Porém, o foco é o quê? De encontrar soluções para o problema. Eu vou te ensinar aqui a melhor maneira, a forma mais segura de se resolver problemas. É uma forma que eu uso para mim, pessoa, uso na minha empresa, uso também em outras empresas e eu vou ensinar você. Assim, quando surgir um problema, você pode usar essa técnica, essa dica, esse hábito, essa ferramenta, como você quiser chamar. Mas quando surgir um problema, use ela. Pega aí um papel, uma caneta, anote isso que eu vou dizer para você agora. Primeiro, surgiu um problema, você vai realmente pegar um papel e uma caneta. Se for ali dentro da sua empresa, você pode fazer isso num quadro, colocar num quadro ali e escrever num quadro. Importante, se for um problema mais pessoal, que não envolve outras pessoas também, problema seu, um problema pessoal, você pode pegar um papel e uma caneta. E ali você vai descrever qual é o problema. É muito importante que você realmente escreva, porque quando eu passo para o papel, eu tiro de mim, porque assim, enquanto o problema ele existe, o problema está aqui na minha cabeça, eu sou o problema. E ele está aqui, os ruídos estão aqui, ele está pesado, ele está me sobrecarregando. O que eu preciso fazer? Tirar esse problema de mim e colocar ele no papel. Eu me afasto, eu deixo de ser o problema. Ele está aqui, ele precisa ser resolvido. Então esse é o primeiro passo. Qual é o problema? E eu descrevo ali qual é o problema. Na sequência, quais são as causas do problema? Aí entra meu lado criativo porque eu vou explorar. Eu preciso explorar. O líder criativo, ele investiga antes de tomar qualquer atitude. Quais são as causas do problema? Quais pessoas estão envolvidas nele? O que aconteceu para chegar até aqui? O porquê que aconteceu isso? Então eu estou investigando todas. Aí vem as perguntas que giram em torno daquela realidade, daquele problema, que vão proporcionar eu observar e eu definir as causas do problema. Definido isso, quais são as possíveis soluções? Então eu anoto quais são as possíveis soluções. Geralmente as soluções mais lógicas ou as soluções padrões, elas vêm primeiro. Aí o que você faz? Você não deve descartar ela. Você coloca ela de lado, porque de repente eu vou precisar até mesmo usá-la. Então eu deixo ela de lado e abro a outras possibilidades. A pessoa criativa, ela não se contenta com a primeira resposta. Ela, sim, aceita a primeira resposta, porque geralmente vem essa resposta padrão. É aquele, eu já sei, vem ela. Mas você coloca ela de lado e você usa as outras possibilidades. Se você tiver com um grupo de pessoas, com a sua equipe, você tem a possibilidade de dar oportunidade para as outras pessoas que elas usem a sua criatividade e passa a dar opções, alternativas para aquele problema da empresa, para aquele setor. Agora, se for um problema pessoal, problema da sua família também, familiar, algo que envolve você e outras pessoas mais próximas ou só você, aí você define também aquelas possíveis soluções. Se sua mente de cara, ela começar a te falar, não, isso não vai dar certo. Não, isso não é possível. Você descarta aquele pensamento, coloca ele de lado e fala, epa, fica aí que eu vou resolvendo aqui. Porque você tem que tomar muito cuidado com a sua mente, porque a mente realmente mente para você. Então nós temos que ficar aí atento com a nossa própria mente. E muitas vezes, por mais estranho que isso possa ser, por quanto mais louca a solução pode aparecer, pode ser a solução certa. Porque esse mundo é louco.
O mundo ele tem andado aí numa velocidade muito rápida. As coisas têm acontecido de forma muito rápida. E nós temos que usar a nossa criatividade, por quê? Porque as soluções antigas não resolvem novos problemas. Nós precisamos de novas soluções para essa nossa nova realidade, para os novos problemas que vêm surgindo. Por isso, quando você fala de alguma ideia, você conta alguma ideia sua para alguma pessoa e essa pessoa fala, você tá louco? Preste atenção, porque esse você tá louco não é nem você está louco, é o você tá louco mesmo. Isso é um gatilho, é um start, é um estalo de atenção para você falar, epa, se ele falou você tá louco, pode ser que eu esteja no caminho certo, e geralmente eu estou. Porque são aquelas soluções que parecem inicialmente muito estranhas, são as criativas, são as que inovam, são as que dão soluções mais completas e assertivas para determinados problemas. Isso é muito interessante. E qual a melhor solução? Então veio na sequência qual é o problema, quais são as causas do problema, quais as possíveis soluções e qual a melhor solução. Então, das possíveis, daquele leque de opções que você teve ali, qual que é a melhor solução? Aí você tem que analisar ela, ver a viabilidade, ver o que eu consigo implementar, o que eu consigo usar, quais delas é o melhor caminho. Mas é muito importante eu ter várias opções, eu ter alternativas e depois colocar em prática, realmente se comprometer a aplicar aquela solução. Lembrando que, e frisando, é muito importante que tudo isso eu coloque o quê? No papel. Eu coloco no papel, eu vou ali realmente descrevendo, como eu falei na empresa, a gente coloca no quadro e vai colocando ali, e a partir desse momento vai discutindo as soluções, tudo que é possível para se resolver aquele problema. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, para ficar um pouco mais claro também, para você poder entender. O líder, ele chega em seu superior e diz, temos um problema, chegou uma grande encomenda aqui na empresa. Bom, chegou uma grande encomenda, é um problema e demanda ali uma solução. É um problema bom ou ruim? É um problema bom, é um novo cliente, é mais serviço para a empresa, então isso é bom, certo? Quais são as causas do problema? Então eles começam a observar aquilo, analisar e ver quais são as causas do problema. Bom, as possíveis causas do problema é, o cliente é novo, o cliente ele está querendo conhecer a nossa nova linha de produtos, está querendo experimentar os nossos serviços, os nossos produtos e necessita daquele pedido num espaço muito curto, num prazo muito curto. Nós temos aí até a semana que vem para entregar isso. Aí que vem a nova definição do problema. Aí a gente já está respondendo aquela outra pergunta lá, será que nós estamos resolvendo o problema certo? Então o problema não é mais a grande encomenda que chegou, e sim como atender esse novo cliente em 7 dias. Através da investigação do problema, eu defini novamente o problema, para não resolver o problema errado, e sim o problema certo. Porque o problema é como atender esse novo cliente em 7 dias. Aí, a partir daí, eu começo a ter as possíveis soluções. A solução pode ser trabalhar 2 horas a mais por dia. Então veio essa primeira solução. Então vou vendo outras opções. Seria reduzir o horário de almoço de 2 para 1 hora? Trazer pessoas de outra seção para ajudar nessa nova remessa de serviços, nessa nova encomenda? Seria trabalhar no fim de semana? Seria entrar 1 hora mais cedo? Então eu coloco em prática, dentre todas as possíveis soluções, qual que é a melhor solução. Eu vou te dar outro exemplo, saindo um pouco da esfera da empresa e vindo para a esfera aí até mesmo mais pessoal, mais familiar. Por exemplo, a esposa traz um problema para o marido. Qual é o problema? Ela traz, o pneu do carro comeu tudo por dentro. Então ele comeu ali por dentro de forma irregular. Quais são as causas do problema? Aí já entro nessa segunda pergunta. Quais são as causas do problema? Começo a investigar. Bom, falta de alinhamento do veículo? Um pivô estourado? A cambagem está fora? Começo a investigar os problemas ali. Tem alguma peça que está quebrada, precisa ser substituída? A partir da investigação do problema, o que acontece? Há uma nova definição do problema, que o carro está, nesse caso, desalinhado. Então o problema, especialmente, não é o pneu, é que o carro está desalinhado. Se eu pegar e eu não investigar o problema, eu vou ficar limitado a um pneu,
Aí eu vou buscar soluções dentro da esfera pneu e vou ver qual que é o pneu melhor para colocar no carro, qual que é o pneu que está mais barato, que tem um custo-benefício maior. Então eu começo a ver quais são as lojas que podem me oferecer esse pneu, se eu vou comprar um pneu pela internet, se eu vou comprar um pneu na loja da minha cidade. Então eu me limito na esfera pneu. E o que vai acontecer? Eu vou trocar o pneu e o problema vai continuar, porque eu não estou no problema. Eu estou, obviamente, na consequência do problema, precisa ser resolvido de alguma forma, eu preciso trocar aquele pneu, só que eu preciso o quê? Resolver o real problema, e o real problema é o alinhamento. Aí foi na investigação do problema, de buscar a clareza do problema, de colocar meu lado criativo ali e ver quais são as possíveis situações que geraram o desgaste irregular do pneu, e eu faço a nova definição do problema, que é o quê? O carro está desalinhado. Aí, a partir da nova definição, eu começo a resolver o quê? O problema certo, e vejo quais são as possíveis soluções. Então, a possível solução aqui qual que é? É levar o carro para alinhar? É a primeira solução. É a primeira possível solução. É usar outro carro até chegar ao pagamento? De repente eu tenho um problema ali financeiro também, não posso gastar agora, eu uso outro carro que eu tenho, deixo aquele carro encostado até virar o mês, até chegar ao pagamento, até mesmo virar o cartão. De repente eu tenho um amigo que faz, uma pessoa mais conhecida que faz esse serviço de alinhamento e divide em 5 vezes no cartão. Eu vou ver ali o quê? Vou vendo as possibilidades dentro das possíveis soluções. Aí coloco em prática novamente qual que é a melhor solução. Em outro cenário, vamos lá. Em outro cenário, imagine que você está numa floresta. Você está ali numa floresta e você precisa achar um tesouro. Você tem um problema que é pegar o tesouro, inicialmente. Tem a pessoa insistente. O que a pessoa insistente ela faz? Ela começa a cavar e cava no mesmo lugar sem parar. Cava 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros e cava sem parar. Tem a pessoa persistente, que ela começa a cavar em vários lugares. Cava aqui 2 metros, cava ali 3 metros, cava ali 4 metros, cava ali. Ela é persistente, ela está cavando em vários lugares. Aí tem o criativo. O criativo, ele obviamente define o problema, porque o problema não é cavar. Então ele não pode simplesmente pegar uma retroescavadeira, pegar uma pá e começar a cavar. O problema não é cavar, o problema é qual? É achar o tesouro. Porque às vezes eu começo numa definição de problema, eu fico cego, eu me perco e eu me limito. Porque se eu pensar que o problema de repente é cavar, eu vou estar limitado ao quê? A uma pá. A escavar. E eu não quero ficar limitado a isso. Eu quero ver as possibilidades. Então, a partir desse momento, aqui nós não estamos definindo o problema como cavar, e sim em achar o tesouro. Porque se for, repito, se for o problema definido como cavar, eu ficarei limitado aí a uma pá. Então, como o problema é encontrar o tesouro, eu começo a ver a partir daí as possíveis soluções. Então, de repente, eu chamo um especialista em achar um tesouro. De repente, eu coloco um equipamento ali que consegue captar as ondas do tesouro, já que a gente está falando de um cenário aqui para nós podermos entender dentro da esfera tesouro. Então, vamos imaginar que seria algo ali para identificar e achar, que emite ondas sonoras e identifica onde está o tesouro. De repente, eu pego alguns bichos e solto ali que eles vão entrar na terra e vão procurar o tesouro, e a partir dali vão emitir um sinal Wi-Fi e vou identificar onde está o tesouro e eu vou lá e cavo. Então vamos imaginar, usar a nossa imaginação, e a partir dali a gente vê as possíveis soluções dentro da definição real de qual é o problema. A forma que a gente descreve o problema faz toda a diferença. Senão nós ficamos o quê? Ficamos limitados. Cavar bem no lugar errado é cavar mal. Marca isso, anota isso aí. Cavar bem no lugar errado é cavar mal. Assim como solucionar bem, encontrar uma boa solução para o problema errado, é encontrar uma má solução. É a mesma coisa. Isso é algo que nós não podemos esquecer. Então você pode até me falar assim, ô Gabriel, mas isso parece muito fácil. Parece muito simples. Se fosse simples assim, todo mundo faria. Mas é ao contrário. É incrível porque por ser mais simples, a maioria não faz. A maioria acha o quê? Acha que as soluções elas precisam ser complicadas, demoradas e devem custar muito caro. A maioria acha isso. E não seja a maioria.
Pegue um problema que você esteja passando agora, hoje, e aplique essa técnica. E você vai ver que os resultados serão excelentes. Você vai começar a abrir um leque de opções e a sua criatividade, ela vai começar ali a aflorar. Ela está adormecida aí dentro de você. Sua criatividade está aí. Porque nós nascemos criativos, nós éramos crianças criativas que explorava, que era curiosa, que perguntava tudo, que se atentava, imaginava as coisas, criava um cenário, brincava de faz de conta. Aí nós vamos crescendo, nos adequando à nova sociedade, àquela realidade, e automaticamente a gente vai perdendo a nossa criatividade, a gente vai acostumando com as respostas certas, de encontrar e simplesmente fazer um xizinho nas alternativas que estão disponíveis ali para nós, e nós vamos crescendo e perdendo essa criatividade. Nós nascemos fora da caixa e mediante todas as situações, tudo que gira em torno de nós, nos colocam dentro da caixa. Aí a gente faz 30 anos de idade e quer sair fora da caixa. Então, nós temos, inclusive, uma grande responsabilidade para essas pessoas, essas crianças que estão vindo aí, da gente tentar o máximo possível manter elas criativas, elas não perderem a criatividade delas, para que elas realmente cresçam e virem seres humanos criativos, continuem sendo seres humanos criativos. Isso é uma responsabilidade nossa. E o que acontece? Esse lado criativo que está adormecido aí dentro de você, a gente aos poucos vai despertando ele, tendo atenção, presença, visão, enxergando além, observando, aumentando o nosso banco de dados, nosso repertório. Quanto mais a gente tiver conhecimento, repertório, não só da minha área específica, mas de diversas áreas, algo genérico mesmo, eu vou agregando informações na minha mente. E a partir daí eu tenho repertório para combinar as coisas, para achar soluções mais assertivas para as coisas. Então é muito importante eu nutrir a minha mente. E a partir desse momento eu tenho informação e as informações, elas estimulam a minha criatividade. Pense nisso. Um outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, com certeza. E para os gestores que estão aí, empreendedores, encarregados que estão aí me ouvindo, supervisores, eu vou deixar algo aqui bastante interessante para vocês implementar amanhã, se não hoje, mas amanhã dentro da sua empresa. Preste atenção nisso, anota isso daí que vai fazer diferença para você. O que eu vejo de mais comum dentro das empresas são os líderes sendo solicitados a todo momento. Para resolver o quê? Resolver coisas que a sua equipe deveria estar resolvendo. E muitas vezes ele é chamado a todo momento para responder perguntas. Ele é aquele famoso líder Google, sabe? O líder Google ele só fica respondendo perguntas. E na sua grande maioria são as mesmas perguntas. E o fato dele ser solicitado a todo momento, isso realmente acaba atrapalhando. E o que se pode fazer nesse sentido? O que se pode fazer são aí 4 perguntas. 4 perguntas que você deve colar na porta do seu escritório ou na sua mesa. Você cola essas 4 perguntas ali. Chama a sua equipe e fala assim, pessoal, tem que chamar eles para criar um compromisso ali. Pessoal, vem cá. É o seguinte, a partir de hoje, para vocês trazer qualquer problema para mim, qualquer situação, vocês precisam trazer, podem trazer? Podem sim, mas respondendo essas 4 perguntas. Primeira pergunta, qual é o problema? Segunda pergunta, quais são as causas do problema? Terceira pergunta, quais são as 5 possíveis soluções para esse problema? Quarta pergunta, na sua opinião, qual a melhor? Vai ser incrível, porque em poucos dias ou em semanas você vai ver que vai diminuir as pessoas que estão vindo trazer problemas para você. Porque o que acontece? Ela começa a responder essas perguntas e automaticamente elas vão tendo autonomia, elas vão achando soluções e vão aplicando elas. A não ser que seja algo fora da esfera de competência deles. Algo, ou seja, que estão fora da alçada dele, que só você, líder, ou seus superiores, ou a direção da empresa possa resolver. Caso ao contrário, eles vão começar a resolver aqueles problemas, a dar soluções para cada situação. É impressionante, aplique isso aí na sua empresa e você verá os resultados sendo realmente
satisfatório. Como que se treina a criatividade? É resolvendo problemas. Então você pensando diferente, fala, a partir desse momento eu vou pensar diferente, olhar diferente para tudo. Vou começar a ser uma pessoa realmente mais observadora. E a partir daí, a mente aberta para aprender, para treinar, para agregar conhecimento, e a partir daí as soluções com certeza serão mais criativas. Qual a lição aqui que eu trago para vocês, finalizando aqui contigo? Não aceite o mínimo de 100% de clareza. Não aceite. Sempre 100% da clareza. E outra, corra risco de errar. E se você errar, corrija os seus erros. Sempre. E tente de novo. Corra o risco de errar. E se errar, corrija os seus erros e tente novamente. Se arrisque. Isso é importante. É importante por quê? Porque você cresce dessa forma. Você se desenvolve assim. Um forte abraço, muito obrigado por você acompanhar até o final e nós nos vemos nos próximos vídeos.